Bem-vindos ao Caminhos com Franzen, amigos, estamos aqui na RS Play, canal 524 da Claro e no YouTube, onde vocês podem assistir toda a nossa programação, inclusive os programas aqui da rede que estão cada dia melhor. Olha, eu vou te dizer que a RS Play está superando os seus próprios desafios e estamos virando já o queridinho do povo gaúcho, do povo porto-alegrense, todo mundo acompanhando, todo mundo debatendo, e neste domingo eu vou ter grandes convidados falando de esporte, falando de projetos sociais, superando os desafios. Na semana passada vocês viram que eu trouxe o MC Anão, que fez uma festa aqui. Também trouxemos o Renascer, um grande projeto social que está crescendo. O RS Play é um parceiro realmente grande e que se importa com trabalhos tão importantes. Hoje, aqui no nosso programa, tu vai assistir o que tem de melhor da educação física e uma escola que está batendo recorde, tanto em resultado, educação e liderança da nossa capital. Então fica aí que no próximo bloco tu vai conhecer os meus convidados. Olá meus amigos, bem-vindos de volta aqui aos Caminhos com Franzen, na Claro, canal 524 e aqui no YouTube que vocês acompanham o que tem de melhor. Hoje quero que vocês conheçam o meu convidado desse bloco de Esporte e Saúde, um dos caras mais importantes da educação física, símbolo do nosso estado e dirigente do Conselho Regional de Educação Física. Quero apresentar para vocês o Alessandro Gamboa. Bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Fred, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho das nossas ações do nosso conselho. Obrigado. Professor, a gente sabe quão importante é, né, o profissional de educação física. Eu sei que eu sou suspeito, todo mundo sabe que eu sou colega, mas o que o Conselho tem feito, o que o Conselho faz, as pessoas nem sabem o que é isso. Eu tento aqui, devagarinho, dar umas pinceladas, porque a moda agora são os influencers, né, Gamboa? Então, primeiro de tudo, te apresenta um pouco, quanto tempo tu tem dessa profissão, o que tu faz, joga ali naquela câmera e o espaço é teu. O tempo da profissão precisa falar? Ah, mas é bom, é experiência. Bom, meu nome é Alessandro Gamboa, eu atuo na profissão há 34 anos. E sou profissional de Educação Física e eu atualmente sou o atual presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, que é o CREF2-RS. Bom, falando um pouquinho do que tu falaste ali. O conselho de classe, não só o CREF, um conselho de classe de forma geral, existe um equívoco muito grande da sociedade e dos próprios profissionais, quais são as prerrogativas, para que ele existe, para que ele serve. A gente ouve muito aquela frase muito conhecida, o que ele faz por mim? O CREF não faz nada por mim. Então, um conselho existe para proteger a sociedade, para que não existam maus profissionais ou profissionais que não são profissionais ou ilegais atuando na área. Ou seja, quem atua pelo profissional é o sindicato, não é um conselho de classe. O conselho de classe defende a profissão como um todo, né, em busca de projetos de leis, né, das leis que beneficiem a classe. E como eu disse no início, protegendo a sociedade para que não existam maus profissionais atuando. Então, parece até uma forma meio grosseira de falar, mas o conselho não existe para fazer nada pelo profissional, né? Ele existe para fazer pela profissão. Mas a nossa gestão entende um pouquinho diferente. Eu acho que se a gente pode fazer pelo profissional, a gente tem que fazer. E a gente vem buscando essa aproximação do profissional de educação física com ações que beneficiem toda a classe, né? Então a gente está aí através de criando parcerias com órgãos, com entidades, com empresas para conseguir descontos. Então a gente está criando cursos, a gente criou o Capacita CREF, são cursos que a gente leva sem custo nenhum para o profissional em todo o estado, a gente está viajando todo o estado. Este ano fizemos em 10 cidades, a ideia no que vem é que a gente aumente para 20 cidades. Então a gente está buscando realmente fazer também alguma coisa para o profissional, sem esquecer o carro-chefe que é a fiscalização. Então a gente fiscaliza muito e a gente está engatinhando em relação a isso, porque nós somos hoje 5 fiscais, estamos abrindo concurso para mais 5, para virar 10, mas como a gente sempre brinca, mesmo que existisse um fiscal para cada cidade, seria pouco, né? Sim, depende muito mais, o nosso trabalho hoje é muito mais na conscientização da sociedade, para que não contratem pessoas que não são profissionais de educação física. Por que ninguém vai num médico que não é médico, num advogado que não é advogado? Por que alguém contrata um profissional, aliás, um professor de alguma luta, de musculação ou de qualquer esporte que não seja um profissional de educação física? Então essa é a grande batalha, conscientizar a sociedade da importância e da legalidade, né, da atuação de ser um profissional de educação física para ministrar o esporte. Essa é a nossa batalha. Eu acho que assim, quem é leigo no assunto, vamos fazer um paralelo aqui com a medicina, né?
aquele médico que comete um erro médico, né, professor, ele é julgado, ele é fiscalizado pelo CREMERS, né, o Conselho de Educação Física. Então, os professores de Educação Física são fiscalizados pelo Conselho Regional, né? Isso. Então, o cara vai lá numa academia e o pseudo-professor dá um exercício errado, enfim, deixa aquela pessoa com alguma sequela e isso vai bater lá no CREF, né? É o CREF que vai depois julgar, enfim, ver os encaminhamentos, né? Exato, a gente julga o profissional de educação física, aquele que está sobre o guarda-chuva do CREF, a gente pode julgar, pode punir. Sim. Agora, o exercício ilegal da profissão, que é uma pessoa que não é registrada, a gente leva o caso para os órgãos superiores, que é o Ministério Público, Polícia Civil, que aí foge da alçada do Conselho. Né? Tu tem ideia de quantos profissionais de educação física nós temos no Estado? Nós temos hoje registrados no Estado um pouquinho mais de 41 mil. 41 mil profissionais. Só que a gente sabe que já existem formados mais de 60, né? Sim, sim. Então, eles estão atuando de forma ilegal por não estarem registrados, né? Sim. É até assim, ó, é seguro para a sociedade quando tens um profissional registrado. Tu não vai num hospital tomar uma vacina ou fazer uma cirurgia com um cara lá que é pseudo-médico, né? Tu tem que ter um professor. Assim como tu não vai andar de avião com Franzen pilotando. O cara não sabe pilotar um avião, né? Então tem que ser um piloto que estudou, que é legalizado em algum lugar. Isso é bem bacana. Mas eu vou puxar o gancho pelo seguinte. Nós estamos no momento da era digital. Rede social, o que nós temos hoje de influencers de tudo que é lado, né, Gamboa? Eu sou um influencer aqui da RS, com o meu programa, Caminhos com Franzen, mas a gente vê vários influencers, inclusive atores e atrizes de televisão, que fazem um exercício e todo mundo vai lá e copia. Como é que é isso, Gamboa? Pode? Existe uma linha tênue, né? Que é uma discussão com o judiciário. Se o Franzen, que não é formado em educação física, teoricamente, claro. Tu não é formado em educação física, o Franzen vai lá e posta vídeos treinando. Ele posta o que ele faz. Sim. Isso não tem ilegalidade. Só que a gente sabe que ele dá uma orientada, né? Claro. Agora, aquele que claramente vende treinos e é como se fosse o seu trabalho, coaches e tudo mais, é ilegal. E o Conselho existe um fiscal específico para atuar nessa área. Existe, inclusive, um perfil do Instagram, que é o perfil de fiscalização. Como age? Ele entra no perfil primeiro, porque os perfis que vendem são abertos, claro. Né? Então, primeiro ele entra e printa tudo. Entendi. Depois de printar, ele se identifica e diretamente ele já autua. Obviamente que o cara já bloqueia ele, mas essa atuação serve para a gente levar o caso para o Ministério Público e Polícia Civil e estamos tendo bons resultados. Inclusive, a gente está oficiando a meta para que corte o perfil do ar. Isso a gente ainda não conseguiu, mas é bacana, uma tentativa que a gente está fazendo. Então, para quem fala que o CREF não faz nada, já está fazendo, né? E como é que funciona? Assim, ó, a gente sabe que tem também os estudantes de educação física, né, Gamboa? Que eles entram no primeiro semestre achando que são professores de 34 anos de formado, né? Que falam que o tríceps é aqui no joelho, que, sei lá, o fêmur é o pescoço, né? Mas, enfim, como é que é essa atuação nas academias? Porque a gente também sabe que, às vezes, um cara mal intencionado bota um guri desse para trabalhar na musculação e vai dar uma banda e a academia fica lá com esse menino ou menina, né, dos momentos iniciais da faculdade. A gente sabe que as academias usam os estagiários como mão de obra barata, né? Claro. Infelizmente acontece e muito no Estado, mas é ilegal. O estudante pode atuar somente como estagiário, com o termo de estágio assinado pela academia, por ele, pela instituição de ensino. E é importante, diga-se de passagem, que é primordial o aluno de universidade realizar o estágio, porque o cara aprende um monte de coisa na faculdade, sim, ok, aprende um monte de teoria, perfeito, um monte de prática, mas estando ali, né, com o aluno, com a pessoa mesmo e um profissional formado, não, faz assim, faz assado, tem toda a diferença. Perfeito. Né? Então, como eu estava te dizendo, os estagiários hoje atuam como personal trainers, a academia libera, esse é o grande problema, né? Sim. Os proprietários de academia liberam isso numa troca de mão de obra barata. Acontece muito, mas é ilegal, o estagiário não pode atuar como personal trainer, ele é somente auxiliar do professor, tendo sempre o seu supervisor acompanhando presente. Perfeito. Né? Tu falou aí que tu está fazendo a caravana do CREF, né? Que é ir em municípios e tal. O que vocês fazem nessa caravana do CREF? Atualmente, por enquanto, a gente faz o Conversando com o CREF, que a gente chama,
que a gente passa geralmente numa sexta-feira, porque pega o final de semana do sábado, que tem o Capacita CREF, que é o curso. Na sexta-feira a gente conversa, marca reuniões com as autoridades da cidade. Prefeito, secretário de esporte, de educação, de saúde, promotor público, a Brigada Militar para apoio da fiscalização, Polícia Civil, para quando a gente manda as denúncias. Então, é uma série de conversas com as autoridades, visando uma aproximação do Conselho e buscando leis também naquele município que beneficiem a nossa classe. No final do dia, a gente faz uma conversa com os profissionais de educação física, proprietários de academia e estudantes daquele município, esclarecendo, é isso que a gente está mais ou menos fazendo aqui, claro que com mais tempo. E no sábado pela manhã é o Capacita, sábado, aliás, o dia inteiro, é o Capacita CREF, que a gente tem levado dois cursos, um para a área do bacharel, um para a área da licenciatura. É isso que a gente faz atualmente. Já estamos com o projeto, já está em fase de licitação, do CREF itinerante, que é uma van escritório que vai andar sem parar durante todo o estado. Bacana. De segunda a sexta, obviamente. Vai andar e vai fazer tudo o que é feito na sede, porque hoje nós temos 3 sedes, Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. Tem previsão de a gente abrir em mais 1 ou 2 lugares, mas a van vai andar em todo o estado, todos os municípios do estado, fazendo tudo o que pode fazer na sede. Desde carteiras profissionais, ou questão de pagamento de boletos e tudo mais, será feito nesse sentido. Legal. E o aceite no interior é maior do que o aceite na capital ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Infelizmente, o conselho não é bem quisto, né? E eu entendo isso como qualquer conselho de classe. A gente tem conversado com outros presidentes no fórum dos conselhos. Qualquer conselho de classe é assim. Infelizmente, o simples fato de ter que pagar uma anuidade, a pessoa reclama. É só o fato de ter que pagar, ela chia. Por que eu tenho que pagar se não faz nada por mim? É aquilo como eu falei. Quanto custa uma anuidade do conselho? 603, inteira. 603. Mas no começo do ano, até final de janeiro, a gente sempre dá 50% de desconto. Nenhum outro conselho dá. 300 pila. Ela paga 300 pila. Durante 12 meses, dá uns 30 pila por mês. Então, de repente, é mais barato que no jogo de futebol. Sem dúvida. Então, pessoal, é importante aí essa regulamentação, principalmente para os alunos, né, que estão nas suas academias, ou nas suas escolinhas de futebol, ou nos futevôleis, né, que eu entendo que às vezes o símbolo, vou dar um exemplo meu, eu fui campeão de ginástica, né, mas eu tenho a faculdade. Porque se eu tivesse sido só o campeão de ginástica e da aula de ginástica, eu tenho a base da ginástica, mas talvez a base fisiológica da coisa a gente não tem, né, fora da universidade. Então, esse é o ponto importante de ser formado, de ter um Conselho Regional de Educação Física. E aí tu me falas uma coisa, tu falou que tem 40 mil, 60 41 mil. 41 mil registrados. E esse povo todo está trabalhando ou como é que está o mercado de trabalho? Tem ideias? Olha, o mercado de trabalho está bom. Inclusive no interior há falta de bacharéis. A gente pega as academias contratando licenciados, que é ilegal, infelizmente, né? Por falta de bacharel. A gente entende que a faculdade de licenciatura é mais barata que o bacharel e as pessoas acabam escolhendo licenciatura e muitas vezes por desconhecimento também do que é cada área e quando se formam acham que pode atuar na academia e não podem. Então a gente não tem o que o CREF fazer. O que é o bacharel e o que é o licenciado aqui? Perfeito. Quem não entende. A licenciatura é o profissional que vai trabalhar na escola, só. E na escola, no currículo escolar, né? Entendi. Aqueles períodos semanais. O professor de educação física do colégio. Do colégio. Coisa normal. Bacharel é todo o restante fora do colégio. Entendi. Inclusive aquela aula de futebol, de qualquer esporte fora do currículo, aquele à tarde, por exemplo, contraturno, é o bacharel. Então, por isso que a gente faz os cursos para as duas áreas diferentes. Claro que quem é antigo como nós, é a licenciatura plena que pode atuar em qualquer área. Sim, né? Chegou um ano ali que dividiram o currículo, né? E nós vamos chegar nesse assunto. Eu tenho visto muitos alunos agora fazendo o EAD, professor. Tá? O EAD é curso à distância. E eu fico me perguntando, às vezes, importante o EAD para aquelas pessoas que não conseguem chegar, né, ou não conseguem ir numa faculdade, mas eu, no meu ponto de vista, acredito que tem cursos e cursos. Um curso de Direito, EAD, eu acho que tem tudo a ver, porque é livro, é lei, o cara tem que decorar aquelas coisas todas. Mas uma disciplina tão prática, professor, como é que tu vê isso? A gente teve um pequeno avanço, que hoje é 50%, né? Não é mais permitido integral como foi um tempo atrás. Sim. Então, todas as partes práticas têm que ser presencial. Mas, mesmo assim, o Conselho entende, e isso todos os conselhos entendem, os conselhos da área da saúde entendem, que profissões de saúde não deveria ser 100%
presencial, e existe essa luta em nível de Ministério de Educação, mas infelizmente quem decide é o MEC. A luta não acabou, a gente vai continuar, e a gente respeita aquele profissional de educação física que foi do EAD, que é formado, que faz o EAD, porque tem aquela questão de muito do próprio aluno aprender ou não. Mas independente disso, o ensino presencial, sem dúvida nenhuma, é muito melhor que o ensino à distância. Imagina um médico formado por EAD. O cara, né, vai fazer uma cirurgia porque o livro dizia, ele não teve a vivência. Exato. Né? O estudo da anatomia num livro é totalmente diferente do que a gente estudar na prática. Né? Não, porque eu fico perguntando, imagina o cara dar aula de natação. Tá, ele aprendeu na IAD que o braço é assim, assado, Exato. mas ele não entrou na piscina. Exatamente é complicado, isso. né? É complicado. Muito bem. E o que o CREF pretende aí para o futuro? A gente sabe que tem essa barreira com os profissionais, mas já mudou muito, né? E os professores de educação física, e eles têm uma gama muito grande de trabalho, né? Hoje o professor é apresentador de programa, de televisão, ele pode ser dono de um restaurante, enfim, dono da academia. Ele é uma profissão muito ampla mesmo, né, Gamboa? Então eu queria saber de ti, quais são as metas aí do Conselho para agregar mais gente ou para conquistar o carinho desses professores que não gostam do CREF, por exemplo? Como eu te disse no começo, a nossa gestão entende dessa tentativa de aproximação do profissional. Porque o conselho não é meu como presidente, o conselho não é dos conselheiros, o conselho é do profissional de educação física, né? É ele que teria que usufruir mais do conselho, aproximar mais do conselho. O conselho é que luta pela profissão dele, né? Somos colegas. Então, essa aproximação do profissional através de benefícios, de cursos e tudo mais, a gente está cada vez mais tentando criar e ações, de forma gerais, em prol do profissional. Como tu disseste, a questão do leque é muito grande, mesmo quem não está fora da prática, tipo assim, quem atua como apresentador, né? Mesmo quem atua na educação física, ali mesmo o leque já é gigante, né? O leque de esportes, o leque de atividades, de treinamentos é muito grande. Então, a gente também batalha por para colocar os nossos profissionais nesses pontos de trabalho, de atuação. Vou te dizer um segredo. Eu não estou atuando ultimamente como profissional de educação física, mas eu estou em dia com as minhas contribuições. Muito bem. Né? Porque eu acho importante, né, pessoal? A gente é colega, a gente sabe quanto custa, né, para a nossa profissão poder ser respeitada. Eu aprendi com meu pai, foi um dos criadores lá do Conselho de Medicina, ele disse assim, como tu quer ser respeitado numa profissão se vocês não têm um órgão que cuida de vocês, que rege vocês, né? Eu sou filho de quem? Né? Da nuvem? Não, tu tem que ter alguém. Muito bem. E, professor, quantos esportes, agora uma coisa abrangente, eu não sei, o CREF fiscaliza todos? Existe uma questão de legislação que nos atrapalha. E, por exemplo, a sua Lei Geral do Esporte, um tempo atrás, acho que 1 ano e pouco, 2 anos atrás, onde esta lei libera o ex-atleta federado, atleta profissional federado, a atuar como professor daquela modalidade. Olha que bacana. Então, o cara que não é formado em educação física, mas é um cara que atuou como atleta durante 3 anos federado, ele pode atuar ministrando seu esporte. Mas ele não pode, que aí é onde existe a grande confusão, a parte da preparação física. Né? Então, essa área da preparação física é do profissional de educação física. Então, a gente vê muito o pessoal da luta, que a gente não pode mais fiscalizar. Qualquer professor de luta, hoje, que é mestre, pode dar sua aula de luta sem ser formado em educação física. Entendi. Mas ele não pode dar o funcional relacionado àquela luta, ele não pode dar o aquecimento, o alongamento, preparação física, ele não pode. Então, aí existe essa grande confusão, que é aí onde o fiscal vai e autua o professor de luta, e ele diz, não, mas eu estou dando luta. Não, tu pode dar a tua técnica da luta, a parte da preparação física não pode. Entendi. Aí o Lazier Martins era senador nessa foto aí? Isso, aí foi, a gente estava dando os parabéns, né, assim, aos nossos senadores, e aí foi onde passou a lei da essencialidade da educação física em Porto Alegre. Sim, muito importante. A gente conseguiu um grande feito em nível estadual em diversos municípios. Boa, muito bem. Ali o prefeito Melo. Eu lembro que teve essa batalha. Aí foi no Senado. Essa batalha para mostrar que a educação física ela era essencial. Exato. E aí vamos aos lados positivos, né? Todo mundo que teve Covid e que pratica alguma atividade física superou o Covid muito mais rápido do que os outros. Sem dúvida. Eu também peguei Covid, mas a nossa prática física
sei lá, se recuperou muito mais rápido, o nosso corpo, né, criou mais imunidade. Sem dúvida nenhuma. Essa questão da essencialidade aí, que é importante a gente falar, fechou tudo naquela época da pandemia, então bateu o desespero nas academias, nos profissionais de educação física, e aí a gente foi em busca dessa lei em nível estadual. A deputada na época, François Menzi, gostou, entendeu importante esse projeto de lei e protocolou na Assembleia, e a gente articulou com todos os deputados estaduais, trabalho de formiguinha. Sim. E passamos essa lei por unanimidade, então viramos essenciais no estado do Rio Grande do Sul. Que bacana. E aí, só que naquele momento o STF dizia que os municípios poderiam ser mais restritivos, ou seja, mesmo sendo lei no nível estadual, os municípios poderiam fechar. Então a gente começou o trabalho nos municípios, tu imagina, são 497 municípios, nós mandamos o projeto para 300 municípios. Hoje nós somos essenciais em mais de 100 já do estado. Esse trabalho ele não acabou, a gente quer que seja em todos. Não, isso tem que ser unânime, né? Exato. Não tem como. Então hoje, num caso que não aconteça novamente, mas num caso de pandemia, a gente não fecha mais. A gente pode ser restringido na questão de quantidade de alunos por metro quadrado, mas fechar mais as portas a gente não fecha mais. Perfeito, perfeito. A educação física é, sim, uma das modalidades mais importantes aí, de transformação, né, das pessoas, tanto na parte física, a gente sabe, mas eu quero saber de ti agora o seguinte: estamos vivendo um momento meio estranho psicológico. Todo mundo num momento de guerra. As pessoas hoje olhou para o lado do carro, quer bater no cara que está no carro do lado. Chega uma mensagem, quer brigar com o cara. A gente sabe da polarização que está o país. O que tu acha que a educação física pode beneficiar e tirar esse povo dessa neurose que estamos vivendo? O exercício físico, de forma geral, é comprovado que ele beneficia muito a saúde mental. É uma forma de tu extravasar, de te tirar da depressão. Isso, inclusive, tu tira ele do medicamento, através do exercício físico. Então, o profissional de educação física é extremamente importante, além da saúde orgânica, que tira da comorbidade, que inclusive coloca as pessoas no grupo de risco da Covid, também atua muito fortemente na questão da saúde mental. Isso é comprovação científica. Sim. A pessoa que atua hoje é muito menos depressiva, tem essa questão de tu tirar ele da depressão e tudo mais. É bem eficaz o exercício físico para esse tipo de problema. Agora vou te provocar, vou perguntar o seguinte. Digamos que eu vá me inscrever numa academia, né, de futevôlei. Falar em futevôlei, nós vamos receber aqui no próximo programa um dos maiores campeões de futevôlei no nosso estádio. O cara só é campeão mundial. Então, quem está nos assistindo e curte o futevôlei, se prepara aí, porque semana que vem vai ter uma novidade aqui na casa. Então, assim, Gamboa, eu entro numa academia, vou me inscrever, como é que eu sei que tu é registrado, que tu é profissional, como é que eu vou descobrir isso? O ideal é que tu solicites a carteira profissional dele, que hoje nós também, uma ação da nossa gestão, foi a carteira digital. Da mesma forma que tem a carteira de motorista, tu tem a carteira digital no teu celular. Tá. Então é muito importante que tu solicites a carteira do CREF dele. É uma forma. Outra forma, se tu não quer te constranger com ele, tu vai pegar o nome dele e vai colocar no site do CREF, numa consulta de profissional. Sim, imagina eu vou chegar na academia, qual é teu nome aí, mostra a carteira. Exato. Meio arrogante, então, né? Tu vai pegar o nome completo dele, vai botar na consulta de profissional no site do CREF e ele aparece. Se aparecer ele com o número do lado de registro, ele é registrado. Se não aparecer nada, não existe. Mas eu que sou da moda antiga, dá para telefonar para lá e saber. Sem dúvida nenhuma. É mais fácil, né? Porque hoje, inclusive, nós estávamos conversando que se o mundo parasse a internet, acabou o mundo. Ninguém mais faz nada. A gente estava no supermercado comprando qualquer coisa e aí o cartão não funcionou, o aplicativo não vai, foi pagar em dinheiro, o cara do caixa olha, dinheiro, mas o que é isso, né? Hoje em dia está tudo assim, mas então a gente tem que dar uma pensadinha no analógico um pouco, né? E ver que essa situação é muito importante. Professor, quantos conselheiros, é assim que se diz? Exatamente. Somos 28, 20 titulares e 8 suplentes. Atualmente, a nossa eleição foi no final do ano passado, onde a gente voltou, revigorou o nosso mandato. Um não assumiu, um suplente não assumiu por problemas pessoais. Sim. Então somos atualmente 20 titulares e 7 suplentes. E o que faz esses conselheiros aí, professor? Porque é o que o senhor está falando, as pessoas dizem que o conselho não faz nada, mas aí tu tem
28 conselheiros, né? O que faz esses conselheiros? Além da reunião mensal do conselho, que chama reunião plenária, onde se decide tudo relacionado ao conselho e ações para o profissional, para a educação física, e nesta reunião plenária, existem as câmaras técnicas, né? São câmaras, cada um de um assunto de fiscalização, de julgamento, que é a Câmara que julga. São diversas câmaras. Hoje nós temos no Conselho aí 6 que são as obrigatórias e temos 11 que são as temporárias, que são as escolhidas por nós. Os conselheiros atuam nas câmaras, cada um geralmente na sua área de especialidade, onde essas câmaras são abertas a profissionais de educação física fora do conselho, que podem também participar, que seria importante que participassem, e focados em atuar naquele tema de cada câmara. Então, é um trabalho constante, semanal, dos conselheiros em busca de melhorias. Tipo, melhorando a profissão, melhorando a área. E cada área específica da profissão. Entendi. E aí nós temos isso aqui no estado, todos os estados têm, e tu tem um conselho nacional? Isso, o Conselho Federal de Educação Física, que é o CONFEF. Hoje nós temos, a gente chama de Sistema CONFEF CREFs, onde temos 22 CREFs. Né? Sim. Faltam alguns estados ainda de se separar de outro CREF, né? Por exemplo, o CREF 8 abrange 4 estados, né? O CREF 14 abrange 2 estados e o CREF de 18 abrange 2 também. O resto já está individualizado. Nós somos o CREF 2, porque é o número pela ordem de criação. Nós somos o segundo a ser criado quando regulamentou. Então, mas sim, existe o Conselho Federal, a gente participa, a gente vai lá, existe a Câmara dos Presidentes, é uma reunião mensal também, onde a gente decide em nível nacional. Tanto que apareceu que a gente vai no Senado, são ações no Senado de projetos de lei em nível federal, tudo voltado à educação física. E todo mundo pode acompanhar o que os conselheiros fazem, porque, tudo. Né, às vezes a gente quer saber o que estão fazendo, se estão fazendo. Claro, né? Todas as pautas de reuniões estão no site, são públicas, né? Então quem se interessar de verdade pode participar. Isso aqui, até eu quero deixar uma sugestão, não sei se isso é acatável, né? A gente vê a sessão da Câmara Federal, Senado Federal sendo transmitido, né? E a gente vê o deputado que vota certo, o deputado que vota errado, e aí dá toda essa coisa. Tu não acha interessante que o Conselho, tanto regional, tanto federal, comecem a criar esse sistema aí aberto? Tu diz de transmissão, ao vivo. Ao vivo, tu tá tendo uma plenária. A plenária é aberta aos profissionais. Se eles quiserem ir lá assistir, eles podem assistir. Legal. Nenhum CREF hoje publica, aliás, divulga ao vivo a plenária, mas não entendo que seja por esconder alguma coisa ou não. Eu acho que não se teve esse avanço, né, de colocar ela no YouTube, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma ideia considerável. Bacana, né? Bacana, já tô eu, né? E quantos anos nós temos aí de Conselho Regional de Educação Física? A profissão regulamentou em 98, né? Então, vai lá se vão 20 e... Quase 30 anos. 27, né? 27 anos. Isso. O Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul foi um ano depois. A nossa profissão regulamentou em 1º de setembro. O CREF 2 aqui foi 29 de outubro de 99. Então, temos um longo tempo. Bacana. Mas, como eu sempre digo, em nível de conselho, nós estamos engatinhando, né? Porque tu vai pegar conselhos como a OAB, que tem 90 e poucos anos, o CREMERS tem 80 anos. Então, a gente está ainda aprendendo a ser conselho, né? Tá indo bem, tá indo bem. Tá Obrigado. Mas então, pessoal, tu viu quando o assunto é bom, ele flui, ele vai, e a gente nem notou que o primeiro bloco está chegando ao fim. Eu queria aqui que o professor Alessandro desse a mensagem dele aí para o nosso público, deixasse o arroba dele, o arroba da entidade, para quem quiser tirar uma curiosidade, chama o presidente aí e conversa com ele. O site do CREF é o CREF2, é o crefrs.org.br. Por favor, principalmente os profissionais de educação física, se apropriem do seu conselho, vão buscar informação, vão lá agregar o conhecimento que eles têm. E a sociedade, de forma geral, a gente sempre busca essa conscientização de que contratem só profissionais de educação física. Vocês estarão dentro da lei e também não estarão correndo nenhum tipo de risco, né? Muitas vezes risco de vida, que as pessoas não acreditam, mas sim, existem risco de vida. Acontecem casos graves de problemas de saúde por causa do exercício físico mal conduzido. Então, contratem somente profissionais de educação física registrados no Conselho. Muito bacana. Então, entrevistamos aqui no primeiro bloco o professor Alessandro Gamboa, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e no próximo bloco a gente vem superando os desafios. Fica aí, já volto. Estamos de volta no Caminhos com o Franzen, aqui na RS Play, canal 524 da Claro. E vocês viram aí um assunto bem bacana, bem pertinente,
sobre o Conselho Regional de Educação Física e, neste momento, estamos iniciando o Superando Desafios. E a minha convidada de hoje é a Isabel, uma das grandes inspiradoras aqui de Porto Alegre. Por isso que eu te convidei, Isabel. Eu sei que tu é uma pessoa que move as pessoas. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada, Franci, pelo convite de estar contigo aqui neste momento, né? E obrigada pela inspiração, né? Mas o que nos move mesmo é a causa, né? A causa social que inspira muitos. Boa. Isabel, me explica um pouquinho, tu representa a Rede Calábria, isso? Sim. Me explica um pouquinho o que é a Rede Calábria. Então, hoje eu estou assessora da Direção-Geral da Rede Calábria e componho a mobilização de recursos da rede. A Rede Calábria é uma organização da sociedade civil que há mais de 63 anos atua aqui no município de Porto Alegre, nos 4 eixos, né? Assistência social, educação, qualificação profissional e direitos humanos também. Hoje, a Rede Calábria atende uma demanda espontânea, assim, são mais de 6.500 atendimentos diários, direto, e todos eles gratuitos, né? Somos uma equipe de colaboradores que hoje estamos alcançando em torno de 1.200 colaboradores, com a presença, para além de Porto Alegre, Encantado, Farroupilha, Viamão, Mussum e Vespasiano Correia. Nossa, o Calábria é uma universidade estudantil e de opções, né? Que bacana isso. Isso tudo tem a ver com o terceiro setor, né, Isabel? Exatamente. Nossa atuação é no terceiro setor, né? Então, no sul do país aqui, então, de uma forma muito tranquila, podemos dizer que é uma das poucas OSCs que atua desde a criança até o idoso, passando pela básica, pela média e pela alta complexidade nos seus atendimentos, né? A Rede Calábria, ela tem da parte da criança desde o acolhimento institucional, que são crianças que foram vítimas de violência, negligência, que tiveram seus laços familiares rompidos ou sofreram algum tipo de ruptura, né? Então estão sob medida judicial protetiva, estão com a Rede Calábria, né? Então, na Rede Calábria, hoje em Porto Alegre, nós temos 12 casas de acolhimento. No município de Viamão, nós temos mais 6 casas de acolhimento e um abrigo. E também junto, nessa parte do acolhimento institucional, nós executamos aqui no município de Porto Alegre há mais de 5 anos o serviço de família acolhedora. Que bacana, meu. Realmente a Calábria é uma potência. Quantos alunos nós temos na Rede Calábria, tu sabe? Então, em torno das mais de 20... Hoje temos 20 escolas de educação municipal, né, de educação infantil, em parceria com o município de Porto Alegre. Então, nós, só nessa faixa etária, do 0 até os 5 anos e 11 meses, são mais de 2.500 crianças em atendimento. Poxa, que legal. E agora, só para o pessoal conseguir, eu também, vocês são conveniados da SMED ou vocês são uma rede própria que caminham sozinhos? Como é que funciona? Não, nós somos uma PPP, nós fazemos a parceria público-privada com o município aqui de Porto Alegre já há alguns anos, Sim. Né? Então, nessa soma e nessa união de tentar zerar essa problemática que a educação infantil de Porto Alegre se encontra, né? Sim. E tentar zerar essas filas para que essas crianças possam estar em um lugar de proteção, um lugar seguro e também um lugar que lhe é de direito, né? E para que essas mães possam superar suas dificuldades, retomar a sua vida junto ao mercado de trabalho, deixar essa criança em segurança. A Rede Calábria, então, participou de editais e aí começa a fazer essa parceria, né, junto ao município, junto à Secretaria de Educação, e hoje já estamos em torno de 20 escolas, sendo que recentemente, em agosto, nós construímos uma do zero na Restinga Velha. Foi uma parceria que tivemos o terreno, uma TPU, permissão de uso pela parte do município, e tivemos o apoio da iniciativa privada, né, o Instituto Marion Rampeter, que arcou financeiramente com a construção, e lá então nós inauguramos uma escola de educação infantil com 253 metas. Significa que serão 253 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, num lugar acolhedor, se desenvolvendo, acolhedor, e as mães também tranquilas, famílias tranquilas, né? Poderem continuar tocando sua vida, podendo trabalhar e saber que a criança está bem protegida, bem acariciada naquele momento ali, né? Bem feliz, acolhida de uma maneira bem ampla. Muito bom, Isabel. Esse Caminhos com Franzen faz isso. A gente está tentando aqui dar visibilidade para tantos trabalhos importantes, né, que acontecem, superando os desafios, porque tu imagina ter 20 escolas
né, atendendo esse monte de criança e sabendo que precisa atender mais, né, Isabel? Então, assim, ó, já vamos provocar aqui os nossos políticos, os nossos administradores. A Rede Calabria tem que abrir mais umas 20, tu não acha? Quisera, se a gente tivesse, a gente entende isso como missão, né? A nossa missão institucional é acolher e promover vidas, né? E nós entendemos que lá na educação infantil a gente começa todo esse processo. Então, desde a criança, depois a gente vai para os projetos sociais em turnos inversos, né? Então, são crianças de 6 até os 17, 11 meses. Nós temos os projetos sociais. Aqui em Porto Alegre são mais de 45 unidades em 16 bairros periféricos. Rede Calabria também tem essa visão de ir onde ninguém vai, onde ninguém quer ir, né? Então, o nosso público é a criança, é a pessoa, é o jovem, é o idoso em vulnerabilidade socioassistencial. Então, é lá que nós devemos fazer a diferença e realmente fazer a transformação social. Que legal. Eu visitei algumas escolas da Calabria quando estava secretária adjunto da SMED. Realmente o trabalho é fantástico. A educação das professoras, da equipe que trabalha lá, a receptividade que eles têm com as crianças, o carinho, né, Isabel? E quando eu visitava muitas escolas, além de ver a aula, as partes didáticas, eu ia sempre nas cozinhas. E vocês têm um trabalho muito bonito da cozinha. Quero deixar um beijo aqui para todas as cozinheiras, nutricionistas, todo esse pessoal que tem um carinho com a alimentação das crianças, porque a gente sabe quão importante é, né, essa diferença de qualidade. Porque não é só tu pegar uma criança ali, dar um arroz, feijão e tá tudo bem. Não, vocês fazem uma alimentação balanceada, mistura fruta, verdura, enfim, é um composto de coisas boas. Então já fica aqui um parabéns aí para vocês por isso também, né? O colaborador calabriano, ele tem que acreditar muito nessa missão, ele tem que se envolver e fazer essa entrega, né? Então, a gente diz assim, não é fácil, porque a gente lida com a vulnerabilidade, com muitas dores, né, nessas faixas etárias, mas quando a gente vê que essa sementinha está crescendo, está florescendo, isso nos motiva a continuar e todo dia a começar de novo, né? Sim. Então é uma alegria realmente, assim, eu sou muito feliz em trabalhar, em estar junto à Rede Calabria, né? Minha história na Rede Calabria começa quando a minha filha chega ali nos 15, 16 anos e pede para fazer um estágio. Então eu digo para ela, não, vai te qualificar, faz um curso de qualificação profissional, né? Para ingressar nesse mercado melhor preparado. Então a minha filha entra na Rede Calabria e cada vez que ela chegava em casa com um brilho no olho, eu ficava emocionada e eu queria conhecer mais desse lugar que ela estava, né? Então, eu um dia teve a oportunidade, surgiu uma vaga de assistente administrativo nos cursos de qualificação profissional e eu mandei meu currículo, eu sou administradora por formação. Mas pensei, vamos ter que iniciar, né? Então, ali eu começo a minha trajetória dentro da Rede Calabria. Eu atendia aqueles pais que queriam saber como os filhos poderiam fazer os cursos de qualificação profissional. E depois dali fui convidada a estar compondo o time de mobilização de recursos, né? A falar um pouco mais da Rede Calabria, a mostrar um pouco do que a Rede Calabria faz, né? Porque somos uma equipe. Talvez a minha posição hoje de estar falando desse trabalho seja um pouco mais fácil, porque é um trabalho todo de uma equipe, né? Das pessoas que estão lá na ponta, dos meus colegas coordenadores, dos educadores sociais que fazem tudo isso acontecer, né? Então é uma grande satisfação. E a Rede Calabria, sim, ela encanta, né? Encanta e nos inspira todo dia. E falando um pouquinho dos cursos de qualificação profissional, hoje a rede tem 7 cursos de qualificação profissional. Mas peraí, como é o nome da tua filha? Leana. A Leana. Então vou dar um beijo na Leana. Ela está aqui no estúdio, encabuladinha, mas já está aqui e é uma calabriana? Uma calabriana. Uma calabriana aí que já abriu os caminhos, trouxe a mãe dela para coordenar a Rede Calabria ali, que coisa boa. Isso é a oportunidade que a direção, né, me confiou. Hoje estou assessora da direção geral, então a direção da Rede Calabria também conta com o conselho, né, operacional, porque a gente tem essa ideia que ninguém faz nada sozinho. Sim. E a gente só chega mais longe de uma forma mais contínua quando estamos todos juntos, né? E nos cursos de qualificação profissional, a rede tem 7. E inclusive estão com as matrículas abertas. Opa. Procure lá na Rede Calabria, lá no Instagram, que tem um link especial para isso. Às vezes tem gente que diz, não sei o que fazer, não tenho o que fazer, não consigo. Não consegue porque não quer. Não, tem que procurar, gente. Que procurar. É só vai na rede social, busca no WhatsApp, ou nos visita ali na Estrada Aracaju 650, na Vila Nova, né?
Rede Calabria tem dos cursos mais tradicionais, como mecânica automotiva, marcenaria, assistente administrativo, mas também temos cursos na área da tecnologia, que é a programação web, design multimídia, gastronomia, panificação e confeitaria, né? Então, a gente tem turmas de 25 pela manhã, 25 à tarde, e formamos de forma gratuita. Muitos deles também são cotizados, né? A gente sempre procura e espera que os grandes empresários que tenham aquele programa Jovem Aprendiz possam fazer contato com a Rede Calabria para a gente, de uma maneira muito de união mesmo, conseguir com que esse jovem em vulnerabilidade, ele consiga, através desse programa, se manter no curso, né? Sim. Ele vai ter um ano e meio ali para estudar e ele realmente precisa, seja para pagar, né, o seu transporte, para se manter. Muitas vezes os nossos jovens, ele é filho de uma mãe solo, com 4 ou 5 irmãos, recicladora, e que a passagem de ônibus faz a diferença. Então, os empresários que estiverem nos assistindo, né? Olha aí, programa Jovem Aprendiz também. E um dando a mão para o outro para mudar a nossa sociedade, porque nada se alcança sem a educação. E eles estão dando um baita de um passo aqui, uma oportunidade para aquele menino, aquela menina que está um pouco perdido, né? E, vamos dizer, em áreas de vulnerabilidade, ou seja, fácil acesso, né? Porque às vezes, fica no centro, não consigo chegar no centro, né? Ou fica em outro polo, e tu falou que tem várias aí pela cidade, inclusive, né? A Rede Calabria também tem um projeto chamado Escola Startup, que funciona em 2 bairros. Funciona no bairro Bom Jesus, com curso de gastronomia. Olha aí, e o foco, lá na Bonja. Lá na Bonja. E o foco é o quê? É formar uma startup. É conseguir que esse jovem sonhe, realize e forme de uma pequena escala, mas o seu negócio mesmo, que ele consiga ali estar fortalecendo a sua família, fortalecendo a economia da sua comunidade, né? E isso ele consegue ser protagonista da sua vida. Então, na Bom Jesus nós temos gastronomia e na Vila Farrapos nós temos também o desenvolvimento de games. Olha só. Não, que é tudo que a gurizada curte também, né? Curte, é uma área também que ele tem uma grande demanda, crescimento, né? Os salários também. Então, essa gurizada tem total potencial. Imagina que são dos 17 aos 23 anos, né? E que estejam cursando ensino médio ou com ensino médio concluído. E para esse projeto na startup, é dos 15 aos 18 anos, porque a gente já tem um trabalho consolidado, por exemplo, dentro da Bom Jesus, né? Nós temos uma educação infantil, temos um serviço de convivência, que é dos 6 aos 14. E o que faríamos depois com esses adolescentes de 15 até 18? Ficam ali já, né, espertos, já foram provocados a aprender alguma coisa, então poderiam ser facilmente cooptados pelo crime e pela violência. Então a Rede Calabria lança esse projeto inovador chamado Escola Startup, que já também está funcionando, também ali perto do Posto de Saúde Fátima. Procure nas redes sociais também, estamos aceitando inscrições, né? E vamos botar essa gurizada para estudar, se aprimorar, fazer um mercado de trabalho, empreender dentro de um mercado formal, mas também com o seu próprio negócio. Olha, não é fácil. Não, nada mas é fácil. Eles têm esse nunca foi sorte, como diz aquele nunca ditado, sorte, né? É engraçado, Isabel, a gente teve aqui, entrevistou o Pedro lá da Escola Cristão, junto com a professora Malu, e a gente estava falando sobre isso, a oportunidade do trabalho, porque às vezes a criança sai da escola, 18, 19 anos, e fica naquele limbo, né? Porque ele acabou o colégio, mas ele não tem uma profissãozinha ali que possa dar uma ajuda para ele. E a Calabria está dando justamente essa oportunidade, né? Tu vê, olha o leque, tanto na parte gastronômica, tanto na parte tecnológica, ou seja, tu abriu, tem para todo mundo. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Né? E continuando um pouquinho desse trabalho, nós temos também, né, executamos 2 programas federais, aqui em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul. Tem o PPCAM, que é o Programa de Proteção da Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, executado há mais de 10 anos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é um programa que, infelizmente, é uma realidade. Nós temos, sim, crianças ameaçadas de morte aqui nesse estado. Né? Sim. E a gente trabalha firmemente, tem a coordenação lá, a Vanessa Buarque, que está à frente desse programa, né? E estão trabalhando e lançando também, para quem tiver mais interesse em saber, né? O Família Solidária, que é uma modalidade que venha complementar esse programa de proteção e que a sociedade como um todo também pode estar emanada e pode também ajudar.
e executamos o PPDDH, que é o Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos, Ambientalistas e Comunicadores. O Rio Grande do Sul também tem esse programa, executa há mais de 6 anos também, e é um programa bem interessante, né? Essa questão quilombola, questão dos povos originários, questão da intolerância religiosa, isso acontece também no Rio Grande do Sul. E nós temos um programa também que... Poxa, vocês são gigantes, né? Ainda bem que eu trouxe a Rede Calabria aqui para vocês que estão em casa conhecerem esse trabalho tão fundamental, tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, né? São quantas cidades? São 6 cidades. Hoje. 6 cidades, e eu espero que vá para mais 400 por aí que nós temos. Aonde tiver a necessidade, se os municípios assim entenderem, né, que o nosso trabalho pode somar, pode estar junto, executando uma política pública que chegue lá na ponta, quem realmente mais precisa, a gente faz questão de estar também. Que bacana. A Rede Calabria também atua na parte do idoso, né, Franzi? Então nós temos aqui em Porto Alegre a primeira república do estado do Rio Grande do Sul. República do Idoso, a pessoa idosa, é a segunda no país, né? O pioneiro é em São Paulo e aqui no estado também tem. Há mais de 5 anos também executamos essa república, é justamente para a pessoa idosa de 60 a mais ter aquele caso de superação. Sim. Ele é uma pessoa que tem muita vida ainda e está em situação de vulnerabilidade, situação de rua, situação de superendividamento. Sim. Muitas vezes, né? Pega algum familiar, cai nos golpes, pega aquela pensão, utiliza, ou assim a pessoa idosa fica no cantinho, entre aspas, não serve para mais nada, vai não está depressão, não está entrando, né? A família também não está preparada, e geralmente são pessoas em vulnerabilidade também. Então nós temos essa república. A república já teve cases de sucesso, né? Já tivemos casos de superação que ficaram ali conosco por um período e hoje já voltaram à ativa, já estão trabalhando e até casamento já teve na República do Idoso. Olha aí, não, porque os bobozinhos têm vida, são danadinhos, é isso aí mesmo. É muito importante, eu tenho visto várias pessoas idosas que estão começando a entrar em depressão porque se acham que não são mais úteis, né? Ou que o tempo deles já acabou. Não existe essa do tempo deles. Todo o tempo é nosso. Hoje é o meu tempo estar assim, amanhã estar assado, né? E até o dia que Deus quiser, a gente está aqui. Então a gente tem que... Enquanto tem vida, né? Tem vida, tem que tocar, né? Então, muito bacana. Como é o nome do padre? É padre que se diz? Sim, o diretor-geral da Rede Calabria é o padre Gustavo Bonassi, né? Ele Padre Gustavo, querido, recebido o teu abraço e eu te encaminho um fraterno abraço nosso aqui. Pena que o senhor não está aqui conosco, mas já fica o convite para uma próxima oportunidade estar aqui no Caminhos com Franzen, né, na RS Play, e dar todo esse teu carinho que tu tens aí por tanta gente, tantas entidades, tantos colaboradores. Eu te conheço pessoalmente e é tão importante a tua condução, né, porque como diz a Isabel, ninguém faz nada sozinho, mas precisa de uns líderes, né, Isabel? Para a hora que a motivação está caindo, ele vai lá e dá um gás, né? Temos os diretores também, né, o Edson, a Marinês, eles também são bastante emanados na causa há muito tempo já, né? Foram os que abriram os caminhos para que a gente pudesse chegar e estar nesse momento agora também, né? Puxa, muito bom. E quais são as expectativas agora daqui para frente? Rede Calabria fez 20 escolas, tem número X de alunos, abrange esse leque todo. O que vocês esperam para o futuro, Isabel? Esperamos que essas sementes floresçam, que eles sejam agentes de transformação também, que multiplique essa corrente do bem, que essas pessoas que já passaram pela Rede Calabria possam estar aí reverberando, possam estar sendo protagonistas da sua vida e possam estar indicando a rede também para os próximos futuros, né? A Rede Calabria faz essa parte tem essa inserção na assistência social, tem a inserção também na educação, seja na educação infantil, nos projetos sociais, seja nos cursos profissionalizantes, nessa garantia de direitos através dos programas também, né? A qualificação profissional, que é os cursos de profissionalizantes, que são esses 7, né? Que inclusive em novembro nós vamos ter o Limonada Summit, que é um momento protagonizado por esses formandos desses cursos, né? Que eles apresentam o seu trabalho de conclusão. Então ele é em novembro, porque novembro aqui no município de Porto Alegre é a Semana do Empreendedorismo. Então nós chamamos vários atores, né? Sociais e do próprio município
para estarem enxergando, para dar visibilidade a esses jovens e o que eles aprenderam nesse longo dessa jornada de capacitação, né, e de qualificação profissional. Nossa. É bastante coisa. Não, né? tem bastante coisa, é bom a gente saber tudo isso, né? Porque tem que informar aqui o meu público, né, de todas essas novidades que a Rede Calabria está fazendo. Isabel, e vagas? É uma coisa que sempre é martelado na educação. Tu está sentindo que estamos diminuindo o déficit aumenta, porque todo ano Porto Alegre né, busca vaga, busca creche, nunca tem, e por mais que a Calabria abra escolas, quando tu abre já está lotado. Né? Exato. Vamos dizer que se tu abrir uma escola hoje com 500 vagas, amanhã tu já não tem mais vaga. Amanhã eu vou ter uma lista, uma demanda reprimida, né, de mais 500. Se eu tiver nós temos unidades de 100, 140, 250, e sempre na época de rematrícula sempre falta. Hoje Porto Alegre tem diversas instituições que fazem um trabalho impecável, tão bom quanto a Rede Calabria, né? São instituições que estão ali no propósito maior de realmente, né, dar condições para que essa fila seja zerada, né, que a gente não precise mais estar construindo escolas, né, mas realmente é um grande desafio, né, porque acredito que é um desafio da gestão municipal, não só essa, mas como as anteriores e as futuras também, né. Exato. Mas a Rede Calabria, ela continua firme, né, se fizer necessária a nossa presença, nós estaremos lá, porque o nosso propósito maior é o compromisso com as pessoas que realmente precisam. Eu tenho muita fé que um dia a gente vai zerar esse déficit aí, porque isso não é nem de gestão, nem de governo A, nem de governo B. Isso é uma questão de cidadania. As pessoas têm direito, né, às vagas e, acima de tudo, aquela criança de aprender, de estar inserida na sociedade. Nada melhor do que educação. Eu, como um prof, não posso, né, ir contra isso de forma alguma. Isabel, Rede Calabria, eu quero que tu agora deixe tua mensagem aqui para o nosso público, aonde que a gente encontra vocês, se tem Instagram, se tem site, quem quiser entrar em contato para vocês para ser um doador, né? Porque dinheiro é uma coisa impressionantemente necessária, né, para todas as áreas. Para ser um doador, para ser um parceiro, para ser um voluntário. Rede Calabria está presente no LinkedIn, também, Rede Calabria, no @Rede Calabria no Instagram. Nós ficamos, a nossa unidade administrativa fica ali na Vila Nova, na Estrada Aracaju. Qualquer momento, qualquer uma das nossas casas, as portas estão sempre abertas também. E quero, nesse momento final, fazendo um convite que eu trouxe, né? A Rede Calabria está lançando o programa de apadrinhamento afetivo para justamente essas crianças que se encontram nessas casas lares. A rede conta com 12 aqui em Porto Alegre, né? Então, nós já tínhamos esse movimento de padrinhos, né? Aquelas pessoas que dedicam um pouco do seu tempo a estar com a criança, ou eu não posso estar pessoalmente, mas eu gostaria de colaborar, né? De forma financeira com a criança, pode estar apadrinhando. Ou eu gostaria de uma forma pontual, fazer algum evento, fazer em forma de grupo, também pode. São 3 modalidades do apadrinhamento. No próximo dia 16 de outubro. Dá um close aqui agora. Às 18 horas, na Rede Calabria, no Salão de Atos. O convite também está no Instagram. Para as pessoas que querem conhecer, querem saber como é que elas podem estar, né, acolhendo de uma forma de apadrinhamento. Podem estar próximo de uma criança, né? Então, esse é o momento. Bacana. Nos visite, esteja lá conosco também. E quem quiser fazer parte do apadrinhamento, as crianças estão lá de braços abertos, esperando por esse momento, esperando por você. Muito obrigado. Isabel, querida, toda a Rede Calabria, só tenho gratidão a vocês por estarem aqui participando do Caminhos com Franzen. Eu espero ter podido dar mais visibilidade ou assuntos, né, que as pessoas talvez não conheçam, e esse bloco do Superando Desafios, ele é para isso, é para trazer trabalhos bacanas, trabalhos que superam aí os percalços da nossa vida, né, e mostrar caminhos. Então, gratidão por estar aqui, muito obrigado. Dá um beijo a todos os colaboradores da Calabria. E o Caminhos com Franzen chegando ao fim. Vocês viram como é bom a gente ter um programa melhor a cada dia. Passa rápido e vocês ficam com água na boca para ver o que vai ter no próximo. Então, um beijo muito grande para vocês. Continuem com a RS Play e domingo que vem a gente se encontra. Muito obrigado. Tchau.